A lembrança daquele deboche ainda queima, não é? Você consegue ouvir a voz dele com uma clareza que assusta, carregada daquela arrogância paternalista que ele confundia com proteção. Ele olhava para os seus planos, para os seus rascunhos e ria. Não era uma risada de alegria, mas aquele riso curto, de canto de boca, que serve apenas para diminuir o outro. Isso são delírios de quem não sabe o que é a vida real, ele dizia, balançando a cabeça com uma falsa pena. Cada palavra era calculada para te colocar no seu lugar, um lugar que ele mesmo havia determinado para você, pequeno, dependente, à sombra dele. A humilhação vinha em doses diárias, mas a sentença que ele tentou selar no seu destino foi a mais cruel. Sem mim você vai morrer de fome. Acorda para a vida, você nunca vai conseguir nada sozinha. Aquilo, vindo de quem deveria te apoiar, te impulsionar, doeu de uma forma que poucas coisas na vida doem. O problema central nunca foi o dinheiro ou o medo de fracassar. Foi a tentativa constante de anular quem você era, de minar sua autoestima até que não sobrasse nada. Aquela ferida, você se recusou a deixar virar cicatriz. Ela se tornou seu combustível, a dor que te lembrava todos os dias porque você não podia, de jeito nenhum, desistir. O tempo, com sua ironia silenciosa, se encarregou do roteiro. Enquanto você transformava cada tijolo de humilhação em um degrau da sua subida, a vida real que ele tanto pregava começou a apresentar a conta para ele. A marra, aquela pose de quem entende tudo do mundo, não sobrevive quando a realidade bate à porta e não pede licença para entrar. As notícias sobre ele vinham picadas, em conversas de canto de boca com amigos em comum. Ninguém falava abertamente, mas os sinais estavam lá. Fulano anda meio sumido, diziam. Parece que a empresa dele não vai bem. Aos poucos, a imagem do homem imbatível foi se desfazendo, dando lugar ao retrato de alguém abatido. Uma vez, você o viu de longe, na rua. Os ombros, antes tão retos e arrogantes, agora pareciam carregar um peso invisível. O olhar não tinha mais aquele brilho de desafio. Era um olhar cansado, ansioso, de quem teme o próximo passo por não saber se haverá chão. A queda dele não foi um evento, foi um desgaste lento, visível no corpo, antes mesmo de ser verbalizado. Até que hoje, o universo deu o checkmate. Aconteceu da forma mais burocrática e por isso mesmo mais devastadora. Um e-mail encaminhado pelo seu RH com um anexo, o nome dele no campo do remetente. Ali, na sua tela, estava o currículo do homem que decretou que você morreria de fome. No corpo da mensagem, uma súplica disfarçada de formalidade, pedindo por qualquer oportunidade. Naquele segundo, você não sentiu ódio, não sentiu vontade de rir. O que te invadiu foi uma sensação de paz que você nem sabia que estava procurando. Era a calma profunda de quem vence uma guerra sem disparar um único tiro. Era a libertação. Com a serenidade de quem agora controla o roteiro, você respondeu ao seu time. Uma única linha, simples e final. Agradeçam o interesse e informem que a vaga já foi preenchida. Sem explicações. O poder que ele um dia usou para te diminuir, você usou para fechar aquela porta. Com elegância. E para sempre. Olha, vamos conversar sobre o que aconteceu, mas não sobre o e-mail em si. Vamos falar sobre a decisão que ele tomou lá atrás, o erro de cálculo que o trouxe até aqui. O erro dele não foi apenas a arrogância, a humilhação. Isso foi só o sintoma. O erro fatal foi acreditar que o mundo dele era o único que existia e que as regras que ele inventou para si mesmo se aplicavam a você. Ele olhou para o seu potencial e, em vez de ver uma força que poderia somar, viu uma ameaça que precisava ser contida. A decisão dele foi a de investir energia em te diminuir, em vez de usar essa mesma energia para se fortalecer de verdade. Pense nisso, enquanto você estava construindo, aprendendo, caindo e levantando, ele estava parado no mesmo lugar, vigiando seus passos, torcendo pelo seu fracasso. A ambição dele não era crescer,
era garantir que você continuasse pequena. É um tipo de ambição pobre que se alimenta da fraqueza alheia, e esse tipo de castelo de cartas não se sustenta. A vida real que ele tanto mencionava chegou, mas não da forma que ele previa. Ela veio e mostrou que o mundo não para esperar quem está ocupado demais tentando derrubar os outros. Aquele currículo na sua caixa de entrada não é um pedido de emprego, é a confissão tardia da pior decisão da vida dele, a de ter subestimado a mulher que você se tornaria. Existe uma justiça silenciosa no tempo, uma espécie de contabilidade invisível da qual ninguém escapa. A gente chama de colheita. E a sua começou no dia em que você decidiu que a dor dele não seria seu túmulo, mas seu alicerce. A dele, no entanto, foi sendo semeada a cada riso de deboche, a cada palavra calculada para te ferir. Os sinais da colheita dele não vieram como um raio em céu azul, vieram como uma garoa fina, que você mal percebe, mas que quando vê, já encharcou tudo. Primeiro foram os silêncios, aquele amigo em comum que, ao ser perguntado sobre ele, desviava o olhar e mudava de assunto. Depois, as frases soltas, quase desculpas. Ah, o mercado tá complicado para todo mundo. Uma maneira polida de dizer que para ele, o castelo estava ruindo. A arrogância dele era um escudo pesado, e carregar um escudo pesado cansa. Esgota. E o corpo é o primeiro a entregar os pontos. Aquele ar de superioridade, a postura de quem domina qualquer ambiente, foi se desfazendo. Os ombros, antes tão eretos, começaram a curvar, como se o peso do próprio fracasso finalmente tivesse se tornado físico. O olhar dele, que antes te fuzilava com desprezo, agora vagava perdido, ansioso, o olhar de quem procura uma saída de emergência em uma sala que não tem portas. Enquanto você construía seu império, tijolo por tijolo, a energia dele era gasta em outra coisa, em te observar, em torcer secretamente pelo seu tropeço. Ele não estava competindo com o mercado, ele estava competindo com você. E essa é a estratégia mais pobre que existe, porque você aposta sua queda na força de outra pessoa. A vida real, aquela que ele tanto usava como arma contra você, finalmente veio cobrar o aluguel. E ele descobriu da pior forma que a marra não paga as contas. A colheita dele não foi sobre dinheiro ou status, foi sobre a erosão de si mesmo. Ele se tornou a sombra patética do homem que um dia tentou te apagar. E o universo, pacientemente, apenas esperou o momento certo para te mostrar o recibo. A lembrança daquele deboche ainda queima, não é? Você consegue ouvir a voz dele com uma clareza que assusta, carregada daquela arrogância paternalista que ele confundia com proteção. Ele olhava para os seus planos, para os seus rascunhos e ria. Não era uma risada de alegria, mas aquele riso curto de canto de boca que serve apenas para diminuir o outro. Isso são delírios de quem não sabe o que é a vida real, ele dizia, balançando a cabeça com uma falsa pena. Cada palavra era calculada para te colocar no seu lugar, um lugar que ele mesmo havia determinado para você, pequeno, dependente, à sombra dele. A humilhação vinha em doses diárias, mas a sentença que ele tentou selar no seu destino foi a mais cruel. Sem mim, você vai morrer de fome. Acorda para a vida. Você nunca vai conseguir nada sozinha. Aquilo, vindo de quem deveria te apoiar, te impulsionar, doeu de uma forma que poucas coisas na vida doem. O problema central nunca foi o dinheiro ou o medo de fracassar. Foi a tentativa constante de anular quem você era, de minar sua autoestima até que não sobrasse nada. Aquela ferida, você se recusou a deixar virar cicatriz. Ela se tornou seu combustível, a dor que te lembrava todos os dias porque você não podia, de jeito nenhum, desistir. O tempo, com sua ironia silenciosa, se encarregou do roteiro. Enquanto você transformava cada tijolo de humilhação em um degrau da sua subida, e sua empresa decolava a ponto de virar referência no mercado, a vida real que ele tanto pregava começou a apresentar a conta para ele. A marra, aquela pose de quem entende tudo do mundo, não sobrevive quando a realidade bate à porta e não pede licença para entrar. A lei do retorno se manifestou de forma lenta, mas implacável. A carreira dele, que parecia tão sólida, primeiro estagnou, depois começou a ruir. As notícias vinham picadas, em conversas de canto de boca com amigos em comum. Ninguém falava abertamente, mas os sinais estavam lá. Fulano anda meio sumido, diziam.
parece que as coisas não vão bem. Aos poucos, a imagem do homem imbatível foi se desfazendo, dando lugar ao retrato de alguém abatido, com a preocupação estampada no rosto. Uma vez você o viu de longe, na rua. Os ombros, antes tão retos e arrogantes, agora pareciam carregar um peso invisível. O olhar não tinha mais aquele brilho de desafio. Era um olhar cansado, ansioso, de quem teme o próximo passo por não saber se haverá chão. A queda dele não foi um evento, foi um desgaste lento, a decadência visível na perda daquela pose de superioridade que ele usava como arma. Até que hoje o universo deu o checkmate. O ciclo se fechou da forma mais burocrática, e por isso mesmo mais devastadora. A humilhação final não veio com um pedido de desculpas, mas de um jeito muito mais patético. Um e-mail encaminhado pelo seu RH, com um anexo. O nome dele no campo do remetente. Ali, na sua tela, estava o currículo do homem que decretou que você morreria de fome. No corpo da mensagem, uma súplica disfarçada de formalidade, pedindo por qualquer oportunidade. Naquele segundo, você não sentiu ódio, não sentiu vontade de rir. O que te invadiu foi uma satisfação profunda e serena, uma sensação de paz que você nem sabia que estava procurando. Era a calma de quem vence uma guerra sem disparar um único tiro. Era a libertação. Com a serenidade de quem agora controla o roteiro, você respondeu ao seu time. Uma única linha, simples e final. Agradeçam o interesse e informem que a vaga já foi preenchida. Sem explicações. O poder que ele um dia usou para te esmagar, você usou para fechar aquela porta, com elegância, e para sempre. Vamos falar sobre ele hoje, não sobre o homem que ele era, mas sobre o que restou. A queda dele não foi um estrondo, foi um esvaziamento lento. E os sinais estão todos lá, para quem quiser ver. O semblante dele é o mapa de uma derrota silenciosa. Aquele rosto, antes marcado pela arrogância e por um sorriso de canto de boca, agora é vincado pela preocupação crônica. Existe um cansaço nos olhos dele que sono algum consegue curar. É a fadiga de quem passa noites em claro revirando os mesmos problemas na cabeça. O olhar não é mais afiado, desafiador. É um olhar vago, perdido, de quem passa o dia fazendo contas que nunca fecham e procurando saídas em paredes que não têm portas. O comportamento dele mudou drasticamente. Ele, que antes dominava qualquer sala em que entrava com sua presença imponente, agora anda rente às paredes, como se quisesse se tornar invisível. Evita lugares movimentados, teme encontros inesperados com pessoas do passado. As mãos que antes gesticulavam com o poder de quem se sente dono da verdade, hoje demonstram uma ansiedade contida, um nervosismo que ele tenta esconder, mas que vaza em pequenos gestos, como o tamborilar dos dedos na mesa ou a dificuldade em manter o contato visual. Ele está sempre em fuga, mesmo quando está parado. E o ambiente ao redor dele reflete essa nova realidade. A frieza não está apenas nas paredes do apartamento menor para onde teve que se mudar, mas no silêncio do telefone que não toca mais com convites. Os amigos do sucesso evaporaram junto com o dinheiro. A vida social, antes um palco para sua soberba, agora é um deserto. A escassez que o define hoje não é apenas financeira, é uma escassez de relevância, de companhia, de propósito. Ele vive cercado pela prova física e emocional de que a vida que ele julgava real era, na verdade, a mais frágil de todas. Vamos falar sobre o futuro, sobre o que acontece depois que a poeira baixa e o silêncio se instala. Aquele e-mail não foi o fim da guerra, foi a assinatura do Tratado de Paz, mas uma paz que só você assinou, porque ele já não tinha mais o direito de segurar a caneta. A sua resposta, aquela frase curta e burocrática, não foi um ato de vingança. A vingança é quente, é barulhenta, ela precisa de plateia. O que você fez foi um ato de soberania. Foi a declaração final de que o território da sua vida, da sua mente e do seu sucesso agora tem fronteiras bem definidas, e ele não tem mais passaporte para entrar, nem como inimigo, nem como fantasma, nem como um coitado pedindo esmola. O futuro agora é um espaço limpo. Por anos, mesmo sem perceber, você carregou a voz dele na sua cabeça. Ela estava lá nos momentos de dúvida, sussurrando que você não era boa o suficiente. Estava lá nas pequenas vitórias, como uma sombra te lembrando de onde você veio. Aquele som, aquela frequência de humilhação, ocupavam um lugar. Hoje, esse lugar ficou vago, e o silêncio que ficou é a sua maior conquista. Não se engane, ele vai tentar entender o que aconteceu, vai remoer aquele e-mail, vai se perguntar se você sentiu ódio,
se riu dele. Ele nunca vai entender que a sua verdadeira vitória foi não sentir absolutamente nada além de paz. A indiferença é o golpe final em um ego como o dele, porque ela comunica, sem uma única palavra, que ele deixou de ser importante. Ele deixou de existir no seu universo emocional. A partir de agora, a energia que você usava para provar que ele estava errado está livre. Livre para se investir em novos projetos, em novas ambições, em simplesmente ser feliz. Ele não é mais seu combustível. Você agora é a sua própria fonte de energia. A história de vocês não terminou com a sua vitória, terminou com a irrelevância dele. E essa, minha cara, é a liberdade mais completa que existe. A lembrança daquele deboche ainda queima, não é? A voz dele, carregada daquela arrogância paternalista que ele confundia com proteção, ecoa com uma clareza que assusta. Ele olhava para os seus rascunhos, para a semente do que você é hoje, e ria. Aquele riso curto de canto de boca, que não expressa alegria, mas serve apenas para diminuir. Isso são delírios de quem não sabe o que é a vida real, ele dizia, sentenciando o seu futuro com a autoridade de quem se acha dono do mundo. Cada palavra era uma pá de cal sobre seus sonhos, uma tentativa de te colocar no lugar que ele havia desenhado para você. Pequena, dependente, à sombra dele. A sentença final, a mais cruel, foi a que ele usou para tentar selar seu destino. Sem mim você vai morrer de fome. Acorda para a vida. Você nunca vai conseguir nada sozinha. Vindo de quem deveria ser seu pilar, a dor foi aguda, visceral. Mas o alvo dele nunca foi seu bolso, foi sua alma. A meta era minar sua autoestima, até que não sobrasse nada. Aquela ferida, no entanto, você se recusou a deixar virar cicatriz. Ela se tornou seu combustível. Enquanto você transformava cada tijolo de humilhação em um degrau, o tempo, com sua ironia silenciosa, começou a apresentar a conta para ele. A vida real que ele tanto pregava bateu à sua porta, e a marra, aquela pose de quem entende tudo, começou a ruir. As notícias vinham picadas, em conversas com amigos em comum. Ninguém falava abertamente, mas os sinais estavam lá. A carreira dele, antes tão sólida, primeiro estagnou, depois começou a desmoronar. A imagem do homem imbatível se desfez, dando lugar ao retrato de alguém abatido, com a preocupação estampada no rosto. O olhar, antes desafiador, tornou-se cansado, ansioso. O olhar de quem teme o próximo passo, por não saber se haverá chão. A queda dele não foi um evento, foi um desgaste lento, uma decadência visível na perda daquela pose de superioridade que ele usava como arma. Até que hoje, o universo deu o checkmate. O ciclo se fechou da forma mais burocrática, e por isso mesmo, mais devastadora. A humilhação final não veio com um grito ou um pedido de desculpas, mas de um jeito muito mais patético. Um e-mail encaminhado pelo seu RH. No anexo, o currículo do homem que decretou que você morreria de fome. No corpo da mensagem, uma súplica disfarçada de formalidade, pedindo por qualquer oportunidade. Naquele segundo, o que te invadiu não foi ódio, nem vontade de rir. Foi uma paz profunda, uma satisfação serena que você nem sabia que estava procurando. Era a calma de quem vence uma guerra sem disparar um único tiro. Era a libertação. Com a serenidade de quem agora controla o roteiro, você respondeu ao seu time. Uma única linha, simples e final. Agradeçam o interesse e informem que a vaga já foi preenchida. Sem explicações. O poder que ele um dia usou para te esmagar, você usou para fechar aquela porta. Com elegância. E para sempre. E então, chegará o momento em que o silêncio não será suficiente para ele. Aquele e-mail formal, a recusa burocrática, é algo que um ego como o dele não consegue processar. A rejeição sem confronto é pior do que a humilhação, porque ela o torna irrelevante. E ele não suporta ser irrelevante. Por isso, ele vai fazer um último movimento. O telefone vai tocar, e na tela, o nome dele. Um fantasma do passado tentando forçar uma ressurreição. Você vai atender, não por fraqueza, mas porque sabe que este é o ato final da peça. A voz dele do outro lado não será a do homem arrogante de antes, nem a do profissional desesperado do e-mail. Será uma terceira versão, talvez a mais perigosa. A do homem que tenta resgatar uma intimidade que não existe mais. Ele vai tentar usar o passado como uma ponte. Vai falar de velhos tempos.
vai tentar te colocar de volta naquela caixa emocional onde ele tinha controle. Ele vai dizer que a recusa do RH foi fria demais, que entre vocês as coisas deveriam ser diferentes. E enquanto ele fala, você não sentirá raiva, não sentirá pena. Você sentirá um cansaço profundo, um tédio existencial por aquela energia que ele ainda tenta te roubar. Naquele instante, você vai entender que a porta que você fechou não foi a de uma vaga de emprego. Foi a porta da sua vida. E ele está do lado de fora, batendo, não porque quer entrar, mas porque não suporta a ideia de que a festa continuou sem ele. Com a mesma calma com que respondeu ao e-mail, você vai interrompê-lo. Sem agressividade, mas com uma firmeza inegociável. O assunto está encerrado. Não há nada mais a ser dito. Por favor, não me procure mais. E antes que ele possa responder, você vai desligar. Em seguida, com um simples toque na tela, vai bloquear o número dele. Não haverá drama. Não haverá lágrimas. Apenas o silêncio. Um silêncio diferente, que não é mais ausência, mas presença. A presença de um espaço que agora é só seu. Um suspiro longo, que solta o último resquício de peso que você nem sabia que ainda carregava. Estou livre.